Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. Nós vamos orar mais uma vez aqui no canal Quartinho de Oração Visão de Águia. Deus abençoe pela sua presença aqui mais uma vez. Muitos irmãos e irmãs estiveram na oração das 22 e agora estão comigo novamente aqui nesta oração. Para muitos, a primeira oração do dia, né? Para outros, a segunda, a terceira, a quarta. Olha, não importa a hora, o momento em que você esteja recebendo esse conteúdo. Eu tenho plena certeza de que a bênção do Senhor, ela vai alcançar a sua vida, tá bom? Gostaria de ler a palavra de Deus, então, para já entrarmos em oração na presença do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Atos capítulo 21, Atos 21, verso 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Muitos discípulos, né? Lá no versículo 4 do capítulo 21, bem como o profeta Ágabo, né, no versículo 11, profetizaram a respeito do sofrimento que Paulo passaria se fosse a Jerusalém. E esses irmãos, eles haviam interpretado aqui a palavra profética como uma orientação pessoal para a vida de Paulo, para que ele não fosse a Jerusalém. Paulo, embora ele reconhecesse a revelação, a veracidade da revelação de Deus para a sua vida, ele não aceitou a sincera interpretação que os discípulos deram à profecia. Ele confiava aqui na orientação pessoal do Espírito Santo e na palavra de Deus aplicada pessoalmente a si para tomar uma decisão tão importante como ele tomaria. No tocante ao nosso ministério futuro, nós também devemos esperar numa palavra pessoal de Deus e não meramente depender da palavra dos outros. Então aqui Paulo, ele depende do Espírito Santo aqui e ele vai dizer que faça-se a vontade do Senhor. E como não podíamos convencê-los, nós nos aquietamos. As pessoas queriam convencer ele e as pessoas falaram: faça-se a vontade do Senhor na vida de Paulo. E de fato precisa ser essa a minha, a sua oração, que se faça a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é agradável. Então, Deus, ele quer que eu e você andemos em sua vontade, obedeçamos a sua palavra e cumpramos em nossas vidas a missão que ele confiou para cada um de nós. Porque todos nós viemos a este mundo com uma missão. Muitos já descobriram qual é a missão, outros estão descobrindo agora e outros ainda não, mas vão descobrir qual é a vontade de Deus para a vida dele, para a vida dela. Amém? Se não descobriu, você vai descobrir. No andar da minha caminhada com Cristo, eu descobri qual era a vontade de Deus na minha vida. É claro que você sabe muito bem que a vontade de Deus é salvar toda a humanidade. A vontade dele é que todos sejam salvos. Mas, quando eu falo, me refiro a descobrir a vontade dele,
não é no sentido de salvação, é para que e por que eu vim aqui a esse mundo. Amém? Para que, por que eu vim aqui? Amém? Qual é a missão que Deus ele confiou a mim? Ou ele quer que eu faça? Para quê? Então, eu descobri. Lembra que eu sempre contei aqui, quando nasceu o desejo no meu coração de ser pastor? Eu era um adolescente, gente. Eu era apenas um adolescente. Mas nasceu um desejo no meu coração. E eu me recordo, lá em Mucambo, isso mesmo, orando na madrugada, quando eu estava já morando com a minha saudosa avó, nós levantávamos 3 horas da manhã, todos os dias, para orar. Levantávamos para clamar a Deus. E tinha vez que levantava o meu tio, o Valmir, o meu irmão Vanderli, também levantava para nós orarmos na madrugada. E quando Deus visitava a gente, acordava todo mundo que morava perto ali. Mas Deus me mostrava, eu orando, o Senhor me mostrava lá naquela época, Deus mostrava eu orando, por exemplo, aqui, e o Senhor curando pessoas a larga distância, lá no outro lado do mundo. Daqui eu orava e Deus curava pessoas lá, sabe? E eu fui descobrindo a vontade do Senhor para com a minha vida, a missão que Ele tinha confiado a mim, para cuidar de gente. E Deus me preparou com cada pastor, porque no ministério onde eu pertencia, trocava de pastores. O máximo que eles ficavam eram o máximo 2 anos, 2 anos e meio, mas geralmente era de ano em ano, trocava, né, o dirigente da congregação. E eu tive vários, e eu aprendi com cada um deles. E acreditem uma coisa, eu aprendi até com aqueles que eram maus. Tinha uns pastores que eram maus pastores, e até com esses maus eu aprendi. Então, hoje eu entendo que tudo aquilo fazia parte de um treinamento para a missão que Deus ele confiaria em minhas mãos mais lá na frente. Então eu fui treinado, passei por vários, e pressões ainda, hein? Pressões. E inclusive essa semana, segunda-feira, eu encontrei um servo do Senhor, hoje ele é presbítero, encontrei ele, e esse presbítero, nós trabalhamos juntos, ele sabe do sofrimento que era, e já tinha muitos anos que eu não o via, né? Hoje ele está em uma outra igreja também, e é presbítero, serve ao Senhor, mas nós passamos alguns perrengues juntos nas batalhas, e era Deus treinando a gente para a gente viver hoje o que estamos vivendo. Então, se você não descobriu qual é a sua missão, você vai descobri-la. Deus ele vai te revelar a verdadeira missão sua aqui na Terra. Você não veio para ser um peso morto, como muitos dizem. Você vai descobrir ainda. Você vai descobrir, Deus vai te revelar, vai te mostrar, amém, o que você precisa fazer e qual é a área que Deus quer te usar. Amém? Eu quero neste momento orar por você, Pai. Muito obrigado por este dia. Deus, eu sei que a tua vontade ela é perfeita nas nossas vidas, mas muitos de nós, muitas das vezes, não queremos, porque às vezes a vontade do Senhor dói em nós. A vontade do Senhor dói.
em nossas vidas. Mas, mesmo assim, é a melhor coisa que o Senhor tem para nós. Ó Deus, eu quero te engrandecer aqui. Eu quero te louvar aqui. Eu quero te glorificar aqui. E eu creio na misericórdia santa do Senhor. Deus abençoa de uma forma especial. Eu sei que aqui tem pessoas que precisavam ouvir uma direção do Senhor, direção do Espírito Santo na vida dela, Senhor, diante de decisões importantes que ela precisa tomar. Pai, obrigado por me treinar desde lá do interior de Guarapari. Começou a me treinar lá da roça, Senhor. Como muitos dizem, lá da roça, o Senhor nos visitou em muitos momentos na madrugada. O Senhor nos visitava quando estávamos em oração, ainda na minha adolescência. Quantas vezes? 3 horas da manhã, recebíamos até reclamações, ó Deus, de outros tios meus, porque estávamos incomodando, orando de madrugada. Sentíamos a tua presença e era difícil controlar, ó Deus, e nos esquecíamos que estávamos em casa, achávamos que estava na igreja e orávamos em voz alta. O Senhor estava me preparando. Quando o Senhor mostrava em sonhos, em visões, eu orando, de cá de onde estava, e o Senhor operando na vida de pessoas. Muitas destas pessoas eu nem as conhecia pessoalmente, como aqui nesse canal. São poucas pessoas que eu conheço pessoalmente. Talvez 1% das pessoas aqui do canal eu conheço pessoalmente essas pessoas. Agora, na sua maioria, 99%, eu não os conheço. A não ser aqui do canal. Mas o Senhor conhece cada uma destas pessoas. O Senhor sabe aonde dói a dor nessas pessoas. E tem muitas pessoas aqui que precisam descobrir a missão, ó Deus, que o Senhor confiou a elas. Muitos precisam, meu Deus, aprender essa lição e buscar, meu Deus, a Ti. Eu clamo ao Senhor nesse momento. Eu suplico ao Senhor neste momento. Estenda as Tuas mãos. Tem gente que não descobriu ainda, tem gente que está descobrindo, mas está passando por um perrengue. Outras pessoas já descobriram. Meu Deus, para que veio a esta terra? E viemos com uma missão, para ser instrumentos do Senhor na vida de alguém. Mas nós somos tão falhos, falhamos por pensamento, palavras, falhamos por obras. Nós falhamos, Deus, nós falhamos. Nos perdoa pelas nossas muitas falhas e nos ajuda a caminhar na Tua presença. Seja não só comigo, mas com os meus irmãos, com as minhas irmãs, com todos que aqui estão. E que haja um mover do alto céus na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. É que eu te peço nesta hora e te agradeço. Seja conosco e nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus.
Graças a Deus, graças a Deus. Escreva aí, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Isso. Faça a tua vontade na minha vida. Amém? Declare isso aí. Porque a vontade dele é a melhor coisa que ele tem para a vida da gente. Declare aí. E depois você vai vir aqui para testificar. Olha, quando eu orei pedindo a Deus que a vontade dele se cumpra, se faça na minha vida, olha o que eu estou vivendo. Pense nisso. Faça a vontade dele. Tá bom? Deus abençoe. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Tá bom? 5 da manhã eu volto com vocês aqui no canal. Deus abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe.